Então, sejam muito bem-vindos, mais um episódio aqui do podcast Alavance. Estamos aqui com Paulinho Notini e tenho a honra de receber pela primeira vez aqui no nosso podcast meu braço direito, fiel escudeiro, Boa tarde, pessoal. Estevão Borré. Vamos ter uma conversa bem legal hoje aqui sobre nossa última semana, nossa rotina de cirurgias, nosso grande projeto MIS e especialmente as nossas cirurgias mamárias aqui, nossas técnicas super novas e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Show de bola. Então, apresentando o Dr. Estevão. Dr. Estevão, para quem já foi lá na Alavance e já conhece, ele tá sempre por lá, com um sorriso fácil, um cara simpático, e é o meu braço direito. Todas as cirurgias que eu faço, o Estevão me auxilia e tá sempre junto, então a gente tem essa troca diária praticamente, né, de conhecimento. Ele é um cara com uma formação técnica excelente e principalmente essa questão de realmente de amparar e de acolher os pacientes. Então esse é o pré-requisito que eu sempre coloco para alguém entrar no time, e o Dr. Estevão já faz 2 anos que está conosco ali no time, então é um cara que eu tenho total confiança, e hoje a gente vai bater um bate-papo com ele especificamente sobre algumas cirurgias. Uma cirurgia bem especial que nós fizemos essa semana, e bater um papo também sobre as cirurgias de mamas, que ele tem umas técnicas bem avançadas aí para quem se preocupa com a questão da cicatriz, né, Paulinho? É isso aí. Show de bola ter o Estevão aqui. Vai agregar bastante curiosidade. Vamos tentar fazer um podcast aqui bem descontraído. A gente não está seguindo script, não está seguindo nada. É um bate-papo verdadeiro, real aqui. A maior prova disso é que eu fui avisado do podcast hoje há poucas horas atrás, né? Não, 4 horas tem que estar lá, vamos ter um podcast e te vira, negão. É isso aí. Mas vai ser bacana, vai dar para realmente passar um pouquinho do dia a dia lá da Alavance, da atuação de vocês dois aí, que é um time muito bacana, unido, dá para ver brilho nos olhos aí nas cirurgias. A dupla dinâmica da Alavance. O Pink Cérebro aqui. Pra dominar a história com o Felipe foi muito de amor à primeira vista, né? Do nada... Conta aí, ó. Já do nada... Conta então essa tua versão aí. O dia que o Felipe estava lá, um amigo meu que auxiliava ele, não pôde ir numa certa ocasião, acabei indo... Fala mais próximo aí. A gente se deu bem, a cirurgia fluiu, o Felipe deu risada com as minhas histórias lá, como sempre, né? Eu falo bastante... E na próxima cirurgia ele já me disse, vai poder ir? Já fui na outra. Daí ele mandou de novo, semana que vem, como é que tu tá? Cara, tô aí, vamos lá, vamos tocar a cirurgia. Acho que desde aquela cirurgia não teve nenhuma, né, Felipe? Acho que foi todas, né? Pra não mentir, teve uma que saiu de urgência ali, que o Felipe encaixou, que eu não consegui, mas de lá pra cá acho que foram todas as cirurgias que a gente teve junto. Então, hoje em dia a gente opera com uma certa sintonia que pouca gente... tem, assim, eu acho que no auxiliar a gente não precisa nem conversar muito na cirurgia. É só aquela olhada que tá tudo compreendido. Quando o time tá entrosado, o funcionamento é outro nível, né? E isso é uma questão super importante, porque muitas vezes os pacientes nem sabem que nós operamos em 2 cirurgiões plásticos, né? Então não às vezes fica só a visão, é o Dr. Felipe e tal, mas todas as cirurgias que nós fazemos ali na Alavance sempre são 2 cirurgiões plásticos. E o Dr. Estevão, ele veio justamente porque ele preenche todos os requisitos que a gente preza lá na Alavance, que é essa questão de realmente ter carinho com os pacientes, de ter cuidado. Além de ser um cara extremamente habilidoso tecnicamente, vocês vão ver que ele é um cara extremamente do bem e as pacientes adoram ele. Ele vai começar a contar a intimidade da vida dele sem ninguém pedir, mas esse é um detalhezinho. E foi bacana até mesmo para mim, quando eu cheguei lá na clínica, né? Tive o privilégio, né, de começar a trabalhar lá e tudo. Aí acabou que... já conheci o Felipe e tudo, não conhecia pessoalmente o Estevão. E lá o cara foi sensacional também, sempre muito brincalhão, sempre uma energia positiva. E é isso, né, cara? Eu acho que o time precisa. Basta ficar 30 minutos comigo para eu começar a ouvir minhas histórias. Mas vai lá, conta aí o que você... É verdade, cara. Não, mas isso que o Estevão comentou, já faz mais de 2 anos que ele tá em todas as cirurgias, então a gente tem realmente essa intimidade e essa questão de a gente já pensar lá na frente, esse entrosamento do time, e isso favorece com que as cirurgias elas transcorram primeiro, né, com um tempo cirúrgico menor, então diminuindo o risco de intercorrências. Nós conseguimos também fazer com um grau de refinamento maior, porque ele já sabe todo o passo a passo das cirurgias, então já sabe as técnicas
de core que a gente utiliza. Então, é realmente uma equipe muito bem entrosada e faz toda a diferença a gente poder contar com um time assim. E a verdade é que o objetivo maior hoje, além de apresentar o Dr. Estevam para quem ainda não visitou a Lavance, ainda não conhece o trabalho dele, é a gente bater um papo sobre uma cirurgia super especial que ele fez essa semana, né, da nossa diretora, que é a Betina, que é a atual Miss Latina Rio Grande do Sul, vai concorrer para o Miss Brasil. Baita responsabilidade. Botou a assinatura ali num negócio de responsabilidade realmente, né? Então vai representar o nosso estado aqui, assinada aí pelo Dr. Estevam. Acho que vai ficar muito legal o resultado dela. A Betina é uma mulher super bonita e, além disso, ela é super inteligente, super elegante, super articulada. Faltava alguns refinamentozinhos que o Dr. Estevam programou ali e eu acho que vai ficar sensacional. Então, vamos trocar um pouquinho de ideia sobre como é que foi essa cirurgia aí, né, Estevam? Não, com certeza. Toda vez que meu paciente fecha uma cirurgia conosco, acaba que nós criamos um grupo. Um grupo ali com 15 pessoas, toda a equipe, eu, Felipe, a nossa físio, nossa nutri, todas as meninas da parte da enfermagem que ficam cuidando e, inclusive, o pessoal ali da administração da clínica, o concierge, para acompanhar toda a trajetória do paciente. Esse grupo acaba levando o nome do paciente. Mas essa semana a gente criou um grupo especial ali, que é o nosso Miss Project, né? O projeto Miss, literalmente. Com certeza. Betina estava uma mulher linda, totalmente já preparada para participar de um curso de beleza, para entrar e arrasar, com certeza, com muitas chances de ganhar o concurso. Mas ela vinha nos questionando, será que não tem uma coisinha que a gente pode dar uma melhorada? Será que não tem um detalhezinho ali que a gente pode ajustar? Justamente para o refinamento ali. Para ela se sentir mais segura, entrar na passarela ali com o pé direito e totalmente desinibida. E daí, não vamos. Até que numa janta de confraternização ali do time, num pós-Dream Day, a gente sentou lá, todo mundo, começou a conversar e a B me olhou e disse, tá, Estevam, e a minha cirurgia, quando que nós vamos fazer? E daí eu pensei, nada mais justo do que a nossa diretora participar de todo o processo dentro da clínica que a paciente acaba passando conosco para realmente viver a experiência, poder entender, se sentir na pele da paciente para sentir o processo e, com certeza, agora ela vai poder nos dar muito mais contribuições porque ela passou por tudo que você, paciente, vai acabar passando, né? E, inclusive, pessoal, para quem não assistiu ainda, a gente tem o episódio que a gente gravou aqui do podcast, né? Vocês podem procurar aqui no canal. O primeiro podcast foi, inclusive, exatamente, com ela. Foi com ela. Então, vocês vão poder ver ali como ela estava antes da cirurgia. Mais ou menos. Ali ela estava de roupa, né? Não, mas eu digo assim, o mindset dela, a preparação para... Ela já estava já estava no pensamento ali da cirurgia. Então, foi muito legal. E vocês, obviamente, vão poder conferir depois o resultado. E o responsável é esse cara, né, Felipe? Com certeza. Vai ser legal. Não, e o que o Estevam comentou, foi sensacional a gente fazer a cirurgia dela, porque além de, obviamente, refinar uma mulher que já é muito bonita e tem uma responsabilidade muito grande num concurso de Miss, essa questão dela ser a diretora da clínica e passar pela experiência que os nossos pacientes passam. Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente ela consegue sentir na pele cada etapa, pontos onde pode ser melhorado, pontos que já são muito bons. Então, tudo, na verdade, tinha muitas coisas positivas para que a gente conseguiria obter de fazer a cirurgia dela. E a cirurgia dela foi realizada anteontem, então ela está recém no iniciozinho da recuperação, já está super bem. Já mandou vídeo, mandou vídeo, agradecendo, emocionada. Então, com certeza vai ser um sucesso a cirurgia do Dr. Estevam e vai ficar muito legal. E com certeza, assim... A coisa mais importante é tu acreditar no teu próprio trabalho, né? E nada demonstra mais isso do que a confiança da Betina em estar se colocando na pele, justamente, né? Depositando toda a confiança dela na gente, acreditando no nosso trabalho, que é exatamente isso que a gente espera da nossa paciente que vai procurar a clínica, né? Não, show de bola. E falando um pouquinho sobre a questão de prótese, só abrindo um gancho aqui, uma curiosidade, basicamente. Por exemplo, quando as pacientes vão lá no consultório, fazem a consulta e tal, geralmente elas buscam, acho que obviamente, mais por um aumento da mama. Como que é esse primeiro contato? Às vezes a paciente que está só imaginando, né, querendo colocar uma prótese para
ter o visual ali, poder usar um biquíni, um decote e tal. Conta pra gente como que é essa questão da ansiedade, porque às vezes eu acredito que às vezes ela pode querer um tamanho muito maior do que o corpo dela é o ideal pro corpo. Então, não, sabe, é mais Paulinho, comum? Que hoje em dia, em função das redes sociais, acaba que a paciente já estuda muito, né? Ela vai observa muito outros colegas, observa muito amigas, observa muito as influencers. Então, a paciente já chega na clínica, ela já chega basicamente sabendo o que ela está procurando, né? Por mais que hoje em dia tem modinha de vamos fazer explante, tem modinha de doença de silicone, tudo essas conversinhas, assim. A paciente hoje em dia ainda busca aumentar a mama, tá? Mas cada vez mais elas não querem aquele exagero de peito. Elas querem um resultado mais natural, elas querem uma técnica mais rápida que vai devolver elas mais rápido pro trabalho, pra vida, pro lar, assim. Então, elas já chegam basicamente que só falta trazer uma foto dizendo, mais ou menos isso aqui que eu quero. E acontece muito isso, por exemplo, chegar com a foto e falar, eu quero igual esse aqui. Na verdade, a maioria das vezes até elas não trazem, mas a gente na pede. Consulta a gente pede, tá, mas vê 10 fotos de peitos assim que tu gostaria ou de mulheres que tem uma mama que tu acha bonita. Até porque, né, Estevam, tem muito isso. Todas elas querem. Não, eu quero um peito médio e natural. Mas o médio natural para uma pode ser completamente Só que o médio natural para uma é um colo totalmente marcado, o médio natural para outra é um colo mais anatômico. Então, mas nem tanto na cirurgia de mama, mas mais na lipo, né? As pacientes, a gente... E aí? O que tu deseja? Manda pra gente uma foto do que tu almeja da tua cirurgia. Ela manda uma foto da Grazi Massafera e uma da Paola Oliveira. Entendeu? Entendi. Então, cabe a nós, tanto na cirurgia da mama quanto na cirurgia da lipoaspiração, adequar a expectativa da paciente com a realidade do que é possível a gente entregar para ela, né? Então, esse é o papel da consulta. Conversar, cirurgião, paciente e chegar a um acordo comum do que vai ficar bonito para ela, do caso que vai servir para ela. Entendi. E eu já tive essa oportunidade de participar, né, de várias cirurgias, né, assistindo a cirurgia em diferentes hospitais, etc. E existem muitas técnicas referentes ao implante, né, de mama e tal, de silicone. Qual, assim, hoje, o que você vê diante desse cenário, com tantas técnicas, o que você vê do futuro do implante, essas tecnologias, como está isso hoje, assim, no seu... Assim, tanto na colocação da prótese, a gente tem tanto técnicas submusculares como subglandulares, né? Não existe certo e errado. Existe o que se adequa para cada paciente. Hoje em dia, grande maioria dos nossos casos, a gente acaba optando por uma técnica submuscular, tá? Mas a gente tem a técnica subglandular na manga para casos específicos, quando ele vai se encaixar melhor no caso da paciente. Só traduzindo aqui do termo técnico, submuscular, do que o Dr. Estevam comentou, é o famoso embaixo do músculo. O subglandular é o acima do músculo. Então, é mais fácil para quem está nos escutando entender que esses termos um pouquinho mais técnicos. Então, o doutor estava comentando submuscular abaixo do músculo, subglandular acima do músculo. E outra grande dúvida da paciente na hora da consulta é realmente, eu vou precisar de uma cicatriz de mastopexia ou simplesmente posso colocar o meu implante de silicone com o cortezinho aqui embaixo no sulco mamário? Então, isso tudo vai depender do que a gente vai avaliar na consulta. É impossível tu falar isso para o paciente sem tu estar avaliando ela, fazendo as medidas, colocando no nosso aplicativo, o Chrysalis, que nós usamos para fazer uma avaliação da mama, estipular quanto a gente tem de volume mamário, quanto a gente precisa subir a areola. Então, baseado nisso, a gente consegue falar para o paciente, não, tu tem indicação de colocar uma prótese ou tu tem indicação de fazer uma mastopexia. E quando acaba que a paciente ouve a palavra mastopexia, ela já entrou em pânico, né? Pensando, meu Deus, minha mama vai ser retalhada, eu vou ficar com uma cicatriz gigante, não vou mais poder usar meu biquíni, não vou poder usar meu decote. Para isso, a gente estuda, né, Felipe? Exato. Não, uma das cirurgias que mais evoluiu, assim, nos últimos anos foi realmente a cirurgia de mastopexia.
Mastopexia é o termo técnico para cirurgia de levantar a mama, que é uma cirurgia extremamente comum, principalmente em mulheres que ou tiveram uma variação de peso, um emagrecimento grande, ou, na maioria dos casos, mulheres que já amamentaram, que tiveram gestações. Então, a mama, quando a mulher tem uma gestação, ela aumenta de volume, obviamente, porque começa a produzir leite. Depois, ela para de amamentar, aquele volume diminui e acaba sobrando pele. E é exatamente aí que começa aquele dilema, porque nas técnicas antigas... nós tínhamos cicatrizes muito grandes mesmo, então isso gera meio que um terror, um pavor na cabeça das pacientes, né? Um trauma, realmente. E muitas vezes os resultados não eram tão duradouros quanto se esperava, então era uma cirurgia que ficava sempre aquele... não sei se vale a pena, porque vai ter que fazer muita cicatriz para um resultado que não vai durar tanto. E hoje em dia mudou muito, né, doutor Estevam? Então, essas principais questionamentos que as pacientes tinham justamente do tamanho da cicatriz e a durabilidade do resultado, isso mudou completamente com as técnicas novas que foram desenvolvidas. Então, conta um pouquinho para a gente, doutor Estevam, como é que funciona a questão da técnica com a cicatriz em L, qual que é a diferença para a técnica tradicional, o que muda, como é que funciona isso aí? Não, exatamente. Pensando nessas queixas da paciente, nessas dores que ela traz para a gente, nós somos em busca de conhecimentos, de novos cursos, troca de ideia, troca de conhecimento com alguns colegas, para trazer agora para nossos pacientes a cicatriz em L, né? A cicatriz em L é uma técnica nova, desenvolvida pelo Dr. Adel, que eu tive o prazer de estar participando lá do curso dele e ter uma troca muito, muito legal com ele, para trazer isso para nossos pacientes. Então, a técnica da mama em L é uma técnica um pouco diferente, em que a gente acaba trabalhando a mama por planos. Não é aquela técnica tradicional em que tu pega e puxa toda a mama para baixo e acaba tendo que levar toda a cicatriz ali pro sulco mamário, muitas vezes emendando uma mama na outra, né? Com a técnica multiplanos, a gente acaba que consegue separar a mama em pele, glândula e músculo, podendo trabalhar de forma individual cada um dessas partes da mama. No músculo, nós trabalhamos com a técnica subglandular, que é, como o Felipe comentou, abaixo do músculo. Submuscular, isso. Colocando próteses não tão grandes para trazer resultados naturais, resultados mais definitivos, permanentes. Por quê? Porque o que vai estar segurando a prótese no peito é o músculo, associado com técnicas de alça de sustentação lateral, sutiã interno. O músculo vai estar segurando a prótese e o que impede dessa prótese vir a cair. Junto com isso, nós conseguimos trabalhar a glândula, ajustando ela, conseguindo dar um formato, conseguindo dar um colo bonito, um cleavage para poder usar sempre um sutiã e não estar expondo cicatriz aqui na região do decote. Essa técnica acaba trazendo muito, muito benefício para o paciente, por ser uma técnica mais detalhada, mais refinada, que é como a gente gosta de trabalhar aqui na Lavance. Essa aí é só em L, né? Em L. E aí, resumindo o que o Dr. Estevam comentou do ponto de vista técnico, ela acaba resolvendo esses dois questionamentos, as duas maiores dúvidas, os dois maiores medos das pacientes, que é justamente a durabilidade do resultado. E como o Dr. Estevam falou, como a prótese é colocada embaixo do músculo, é o próprio músculo que segura a prótese. Então, isso gera uma durabilidade muito maior. Não é a pele. Nas técnicas antigas, é a pele que segura a prótese. E a pele, a gente sabe, ela é elástica, então, com o passar do tempo, ela vai cedendo e volta a cair. Quando tu coloca embaixo do músculo, o músculo ele tem muito mais força e ele acaba não cedendo. Então, a prótese, ela realmente fica no lugar. E o outro ponto que o Dr. Estevam comentou, que é o medo também das mulheres, é a cicatriz, que era uma cicatriz muito grandes. Antigamente, nas técnicas antigas do falecido Dr. Ivo Pitangui, enfim, se puxava a mama para baixo, então a cicatriz atravessava toda a mama, juntando praticamente aqui no meio do decote e indo até a lateral, até praticamente a axila. Então, praticamente cortava no meio, né, toda a paciente. Então, essa cicatriz diminuiu muito com essa técnica em L, que o Dr. Estevam pratica ali na clínica, na Lavance,
Por quê? Porque aí nós ele muda completamente a forma como é manejado a glândula mamária, a mama, e a cicatriz, ao invés de ser uma cicatriz que atravessa toda a paciente, é uma cicatriz que basicamente desce da areola e vai um pouquinho para a lateral. Então, ao invés de ter o T... A lateral externa ou externa? Externa. A lateral para o lado de fora aqui. Então, a cicatriz... Até o sutiã, o biquíni... É que o Paulinho não usa decote, né? Então ele não sabe. Ele não sabe. Mas é exatamente isso. Essa é a ideia. O principal benefício... esses dois benefícios, né? Então, a prótese muito mais duradouro o resultado, porque é um músculo que segura. E a cicatriz, ela é muito menor porque ela vai só descer da areola e ir para a lateral. Então, não vai ter aquele corte na região do meio. Então, mulheres que querem usar um biquíni mais menorzinho, cortininha, ou às vezes algum vestido com decote mais profundo aqui no meio, não fica com a cicatriz visível na parte do meio aqui. Ah, legal. E essa parte que vocês falaram que é por baixo do músculo, isso tem a ver com o famoso sutiã interno, que o pessoal fala muito? Como é que é? Explica isso para nós, o Estevam. Sutiã interno é uma sutura com um fio especial, tá? Que é um fio farpado, que é como se fosse um arame farpado mesmo. Ele é passado em toda o sulco inframamário, por dentro, obviamente, no sentido de segurar a glândula e dar uma estabilidade para o sulco inframamário. Que nessa técnica, inclusive da Mama em L, a gente tem a possibilidade de estar trabalhando esse sulco. Algumas pacientes acabam que, com o tempo, a mama toda vai descendo, o sulco acaba descendo lá embaixo. Com essa técnica, a gente consegue dar uma subida muito boa no sulco, alongando o tórax da paciente, dando um formato mais jovem, mais alongado, mais alto, né? Ah, legal. Então, isso aí possibilita aquelas que não gostam mesmo de usar sutiã, ficar até sem sutiã mesmo. É por isso que veio esse termo. O termo vem justamente daí, porque essa sutura, esse fio, ele faz como se fosse um papel de sutiã segurando a prótese no lugar, não deixar que ela caia. Ah, bacana. E outra coisa assim que é comum, né? Obviamente vocês devem deixar claro isso lá na Lavance, é que quando a paciente decide fazer um implante de silicone, né, na prótese mamária, ela está tomando a decisão de fazer 2 cirurgias. Isso fica claro, porque sempre vai colocar e em um futuro, né, seja daqui a não sei quantos anos, assim, em média, não sei quanto tempo que vai durar, ela vai ter que fazer talvez a substituição dessa prótese e tudo. Como que é isso, assim? Como que existe realmente isso, esse estereótipo? Do prazo de validade, que sempre perguntam. Exato. Por isso que eu tô perguntando. Hoje em dia as próteses não existem mais prazo de validade como elas tinham antigamente, tá? Hoje em dia, o que vai trazer, o que vai fazer uma mulher buscar novamente uma cirurgia mamária? Existe a possibilidade de ter uma complicação como uma contratura capsular, existe a possibilidade dessa mama vir a ter uma queda novamente, ou a paciente está não satisfeita com a aparência da mama, querer aumentar um pouco o volume, diminuir um pouco o volume, mexer um pouco. Às vezes colocou quando era muito jovem e falou, agora eu cansei, quero diminuir. A paciente acaba tendo alterações de peso ao longo da vida. Mudança de fases da vida. Sim. Acaba tendo filhos, amamentação. Então, em si, a prótese não tem mais validade. Tá, mas então ela não necessariamente ela vai ter que fazer uma segunda cirurgia. Não necessariamente. Assim como o doutor Estevam estava comentando, a gente ainda tem muito na cabeça das pacientes essa ideia, a prótese tem que trocar a cada 10 anos. Isso não tem mais, porque as próteses evoluíram, então nós não temos mais o prazo de validade da prótese em si. Então, não tem essa obrigatoriedade de trocar. O que o doutor Estevam estava explicando é justamente, às vezes, a paciente vai passando por diferentes fases na vida dela. Quando é mais jovem, normalmente quer uma mama maior. Depois que já tem uma certa idade, quer uma mama menor. Então, isso acaba levando ela a querer fazer uma nova cirurgia para readequar o formato, o tamanho da mama. Mas a prótese em si não tem prazo de validade. Então... Bacana. Mais uma dúvida aqui, ó. Tô fazendo a dúvida, tô lembrando aqui de algumas situações e tô perguntando aqui, ó, gente. Bate bola aqui. Uma vez, uma pessoa me questionou, ela sabe que eu tenho contato assim, diretamente com cirurgiões plásticos e tudo, né? Aí me perguntaram, falaram, eu tô querendo colocar uma prótese e tudo, mas vi que uma prótese tem de determinada marca, tem chip dentro.
E eu não fiquei segura com essa questão de chip, porque a gente não sabe em relação à tecnologia hoje, se é uma espécie de GPS, pode abrir escuta, enfim, tudo as maiores loucuras. Vai que encontra no motel esse chip. Não, esse chip não. Aí eu falei, cara, pô. Aí eu falei, pelo que eu sabia, é um chip de controle de qualidade, que mede a pressão interna, blá blá blá. Mas, assim, tem umas que ficam mais neuradas mesmo, não, sabe? Justamente isso, Paulinho. Esse chip nada mais é do que um código de barras. Um equipamento, código de barras que vai estar trazendo as informações da prótese. Não é nenhum rastreador. Pois é. Pode ficar bem tranquila que ninguém vai estar rastreando vocês. Mas aqui, qual foi a situação, assim, é lógico, não vai mencionar qual foi o caso, mas a situação assim, mais engraçada que você lembra desde depois que você começou a operar as próteses mamárias, e que você se lembra, que você fala, cara, cada uma que aconteceu, não sei se pode falar assim, mas enfim, só para dar uma quebra aqui. Situação engraçada com prótese. De escolha. Às vezes chegou lá querendo um tamanho absurdo e você falou, cara, não é assim, eu vou explicar. Não sei, alguma coisa nesse sentido. Teve algum caso assim, de imediato ou não? Cara, assim de cabeça, cara, não consigo. Perguntar se fura a prótese. Dá de tudo, né? Não, esses são questionamentos comuns, assim, perguntam, a prótese fura, a prótese rompe, se romper ela vai extravasar para o meu corpo? Não, não vai, entendeu? Hoje a prótese é feita de um gel coesivo, que acaba que ele... Por mais que a prótese acabe rompendo, não tem problema nenhum. Você rasga ele assim, ele não espalha. É líquido. Tem gente que pensa que é líquido, né? Que se furou é igual o balão, não é? Não é. Isso é uma dúvida bem comum. Essa questão da coesividade que o Dr. Estevam estava comentando é justamente isso. Não é... Aqui nós temos uma jarra de água, se a gente derramar aqui, ela vai espalhar água para todo quanto é lado. Na prótese de silicone, o gel de silicone, ele é firme. Então, mesmo que tenha algum corte, algum rompimento da cápsula, ele não extravasa, ele não tem risco de espalhar pelo corpo, que é um medo que muitos pacientes têm. Então, isso aí... E é super resistente, né? Nossa, é muito difícil. Pode pisar. Tem alguns merchandising, pisando com salto-agulha, passa caminhão, passa carro. Não, é extremamente resistente. Não, porque isso aí eu acho que, assim, para a pessoa que às vezes quer, né? Nunca pensou nisso, mas de repente, eu quero aumentar, quero uma prótese que vai evidenciar e tal. Às vezes, no início, é claro, igual você falou, elas vão procurar se informar e tudo, mas no início deve passar isso pela cabeça, né? Medo de estourar, sei lá. Não, é muito particular. Tem pacientes que chegam lá e acham que 380 ml é muito. Tem pacientes que, quando fala 380, 350, 300, só isso. Qual foi o máximo assim, que vocês já pegaram assim, de tamanho, de volume? Que a pessoa fala, não, eu quero e ponto. Mesmo vocês indicando, falando, cara, não é o ideal para você e tal, mas a pessoa insistiu. Não, quero assim. Olha, a gente não vai para esse lado. A gente não entra na onda da paciente. A vantagem hoje em dia da rede social, e grande parte das nossas pacientes que chegam na Lavance vêm pela rede social, é que normalmente as pacientes, elas nos seguem há bastante tempo, então elas acabam conhecendo como é o nosso trabalho, elas veem os resultados, então elas já têm uma confiança maior na nossa escolha também em relação aos tamanhos. Então, é difícil chegar para a gente alguma paciente com uma ideia muito extravagante, até porque nós não fazemos, então não é o perfil de paciente que nos busca, que busca o trabalho do Dr. Estevam ou o meu trabalho lá na Lavance. Com certeza, se uma paciente chegar lá na nossa consulta e pedir uma prótese de 630, que eu já vi colocarem, com certeza nós vamos olhar para ela e dizer que não, né, Felipe? Não, mas é que não chega essa paciente porque não é o perfil. Então, elas veem o resultado nas redes sociais e se é uma paciente que quer uma coisa muito, muito extravagante, ela não vai achar bonito os nossos resultados, que são mais naturais. Então, normalmente, o paciente que busca o Dr. Estevam lá no Lavance para botar uma prótese é uma paciente que quer um resultado mais natural, uma coisa mais elegante, uma coisa que seja polivalente, digamos assim. Quando ela quer botar um decote, fica muito bonito. E quando ela quer passar despercebida, ela consegue também, passar despercebida também. Tem que ter harmonia, né? Em relação às partes do corpo. Eu acho que essa é a palavra-chave, né? Harmonia. Harmonia, com certeza. Não, bacana. E o material, só para... às vezes é dúvida comum também. Que ouve-se falar muito de prótese para glúteo, para panturrilha, eu já vi falar, né? É tudo a mesma tecnologia, tudo a mesma coisa. Da mamária é diferente? A tecnologia da prótese é basicamente a mesma. O que muda é o formato, tá? Porque é feito de forma anatômica para cada região em que ela tem sua utilidade, né?
O gel de silicone é o mesmo, que muda o formato da prótese e o revestimento. As próteses de mama, como o doutor Estevão sabe muito bem, já comentou, elas têm diferentes texturas e normalmente prótese de glúteo, prótese de panturrilha, normalmente elas são mais lisas. Além do formato diferente. Mas a parte interna, o silicone interno é o mesmo. O material em si é o mesmo. E dúvida comum também que a gente vê direto, elas perguntando se a prótese pode causar câncer de mama ou aquelas que já têm a prótese vai dificultar o exame para... né, é uma dúvida bem frequente. Conta aí pra gente, doutor Estevão. Assim, a questão de dificultar exame de rastreio da mama. A prótese, ela não vai estar dificultando. Principalmente por quê? Porque ela vai estar atrás do músculo e o tecido mamário está todo na frente do músculo. Então, na hora que ela for acabar fazendo a mamografia, a ecografia, todo o tecido mamário vai estar ali exposto para o radiologista e ele não vai ter dificuldade em identificar alguma alteração que possa vir a ter. E questão de prótese causar câncer, não causar câncer, existe sim alguma relação de um câncer extremamente raro associado a alguns tipos de próteses, mas esse risco ele é irrisório. Então, acaba que não tem relevância clínica a ponto de tu contraindicar o uso de uma prótese de silicone. Resumidamente, assim, é uma coisa mas tão rara que é mais fácil a pessoa morrer com um raio do que ter esse tipo de A probabilidade câncer. é mínima. A probabilidade é mínima, é uma coisa realmente praticamente irrelevante, assim, em relação ao número de próteses colocadas. Eu tenho uma filha, claro, ela não vai colocar agora porque ela tem 3 anos de idade, mas quando ela for adolescente, quando for adulta, eu colocaria na minha filha, ou, tipo, se ela quiser colocar, daria muita força para colocar, porque eu sei da segurança. Na verdade, né, doutor Estevão, a prótese de silicone é uma das cirurgias mais gratificantes, assim, da cirurgia plástica, porque ela é uma cirurgia que a recuperação é extremamente rápida. Hoje em dia, de um dia para o outro, a paciente já volta às suas atividades, já pode voltar a trabalhar, fazer tudo que ela faz. O resultado é praticamente imediato. Então, no dia seguinte, na verdade, no mesmo dia, ela já vê o colo, já vê o volume. Então, o resultado é praticamente imediato. E o pós-operatório é muito tranquilo, assim. Então, é uma cirurgia que vale muito a pena. Normalmente, o único arrependimento das pacientes quanto à prótese de silicone, na maioria das vezes, é tipo, devia ter feito até antes. Uhum. E assim, eu pude perceber até na própria Lavance, lá no pós, né? Algumas pacientes lá com as fisioterapeutas e tudo, já logo após a cirurgia, já fazendo aquele movimento exato. Nossa paciente, amarrar cabelo, enfim. A paciente fez a mastopexia conosco essa semana, na segunda-feira, na terça ela estava lá na clínica tomando café com as meninas. Exato. E totalmente tranquila, independente. Passou muito aquela fase de que ia colocar a prótese, a mulher tinha que ficar de molho, né? Tipo assim, ficar muito tempo ali, sei lá, 1 semana, 15 dias, em casa, imóvel, exato, sem poder... Tinha muito essa mentalidade nas técnicas antigas que, meu Deus, mano, mexeu na mama, tem que ficar 30 dias sem movimentar os braços. E é exatamente o oposto que nós fazemos hoje em dia. O doutor Estevão, quando faz as cirurgias dele, já indica para as pacientes para movimentar, justamente para não ter essa cãibra do músculo. Então, quanto mais a paciente volta às suas atividades, mais tranquilo costuma ser a recuperação. E para dirigir, quanto tempo mais ou menos depois? Assim, como que é? Olha, para dirigir no dia seguinte, quando é só uma prótese, dependendo da situação, já tá dirigindo. Aí, bacana. E outra dúvida que deve ser comum também, às vezes a mulher não engravidou, aí está em dúvida ali, se vai engravidar ou não, acha que tem alguma contraindicação nesse sentido, assim, vou colocar a mama e pretendo engravidar daqui a 6 meses, é preferível esperar ou não dá diferença? Como é que é isso? Paulinho, assim, não existe uma contraindicação, nem para gestar, nem para amamentar. O que acontece? Como com a gestação a mulher vai ter uma alteração de volume da mama diário praticamente, normal, né? Enche de leite, esvazia. Então, se a ideia da paciente é engravidar num período curto, minha sugestão é realmente espera, tá? Tenha a sua gestação, tenha seu filho, amamente, o tempo lá que o pediatra acabar indicando, e depois a gente vai se preocupar com a cirurgia da mama. Por quê? A chance de a gente acabar perdendo um pouco do refinamento do resultado, ele vai alterar, sim, com a alteração da mama pós-gestação. Entendi. E outra dúvida também, às vezes a paciente quer aproveitar a cirurgia de mama para poder fazer outra cirurgia.
Isso é possível? Porque geralmente existe, né? Existe. Isso na cabeça. Eu sei que tem que passar por uma avaliação, ver se é indicação e tudo, mas existe essa possibilidade? Com certeza existe, tá? Isso é um assunto extremamente comentado e delicado lá dentro do nosso consultório, né? Porque a maioria dos colegas acaba fazendo 2, 3, 4 cirurgias combinadas, né? Como a nossa cirurgia, eu acho que ela tem um grau de refinamento, um grau de detalhamento maior, não sei, talvez a gente peca um pouco mais por estar sempre entregando um resultado de excelência, né? A nossa cirurgia é um pouco mais longa. Então, se acaba que a gente vai juntar uma cirurgia de uma lipoaspiração com uma mastopexia, já são 2 cirurgias extremamente longas, o que vai trazer pouco, como o Felipe costuma comentar sempre na consulta, né? Botar na balança o risco-benefício. Se a gente vai associar, ou a gente vai ter que abrir mão da qualidade, porque não dá, ou alongar muito o tempo anestésico, o que também aumenta o risco de trombose. Anestesia não é vitamina, né, Paulinho? Claro. Então, nesses casos, a gente conversa com a paciente, explica tudo para ela. Elas costumam entender super bem, né, Felipe? Porque quando tu vai em busca de uma cirurgia plástica, o que tu quer? Tu quer um resultado bonito, um resultado refinado, tu quer um resultado de excelência. Então, não tem por que atropelar, fazer tudo junto, se a gente pode fazer em 2 tempos, né? Claro. O Felipe sempre usa o avião da Chapecoense, né? E a pressa também é inimiga da perfeição, às vezes. Exato. Né? É exatamente o que o doutor Estevam comentou. A gente tem que botar na balança quais são as vantagens e desvantagens. A gente, muitas vezes, a paciente vem com essa ideia, vou fazer tudo... Teve a gestação, teve os filhos, agora vou me reformar inteira. Quero deitar lá e acordar pronta. Quero deitar uma vez, acordar pronta, mas são cirurgias realmente mais elaboradas, mais refinadas, o tempo cirúrgico mais longo. Então, nós sempre temos que ter isso em mente, que a segurança é o principal. E nós não vamos também abrir mão do detalhamento, do refinamento. Então, eu faço essa analogia que o doutor Estevam comentou ali do voo, porque a gente sempre, se tu vai viajar para algum lugar, tu vai preferir pegar um voo direto, né? Com certeza. Tu vai preferir um voo direto do que um voo com escala. Só que assim nós estamos comentando de um voo que se tu vai fazer direto, o teu avião ele não está com combustível no limite. Então é meio que o caso da Chapecoense. Então a gente prefere, se tu não tem certeza que o combustível vai chegar até lá direto, é melhor tu fazer uma escala, reabastecer e seguir com segurança. Então é isso que a gente prefere. E não tentar tocar tudo de uma vez para ver se talvez vai dar o combustível ou não. Então, é essa a ideia. Exato, Paulinho. Vocês não fazem de jeito nenhum? Também não é assim, né, Felipe? Não, cada caso é um caso. É individualizado, com Isso, certeza. até a gente teve aí na Alavança um caso recente. Foi uma combinação, foi facial, né? Com prótese. Só que é um caso diferente, claro. Né? Porque nós estávamos com 2 equipes cirúrgicas. Isso foi um caso bem legal, porque... É uma novidade que nós temos lá na Alavance. E nós sempre temos a questão da segurança como um item prioritário. Então, a gente sempre evita associar muitas cirurgias, mas nós temos um corpo clínico muito capacitado. Então, tem algumas pacientes que já têm uma idade um pouquinho mais avançada, que precisam fazer cirurgia de facelifting. E como nós temos também uma equipe de cirurgia da face, nós conseguimos, em algumas pacientes, fazer concomitantemente. Então, a cirurgia da face e a cirurgia da mama. Só que sem aumentar o tempo da cirurgia. Por quê? Porque, na verdade, vão ser 2 equipes trabalhando ao mesmo tempo. Simultâneo ali, legal. Simultaneamente. Então, vão ter 4 cirurgiões plásticos operando ao mesmo tempo. Então, aí, nesse caso, realmente a gente consegue ter os benefícios do voo direto, digamos, sem ter aquele risco aumentado, porque não vai aumentar o tempo de cirurgia. Vão ser 2 cirurgias sendo realizadas ao mesmo tempo por 2 equipes diferentes. Isso foi uma experiência bem legal. Deu super certo, né? Deu super certo. Então, as 2 cirurgias ficaram muito legais, ficaram muito bem feitinhas. Não comprometeu em nada o resultado uma da outra, não comprometeu a segurança. Então, muito provavelmente é um tipo de associação que a gente vai fazer mais seguido lá na clínica. Não, bacana. E agora não só a parte de, por exemplo, aproveitando a prótese, a colocação da prótese, a cirurgia. Tem casos de paciente que às vezes quer algum outro detalhe estético, não sei, vamos supor, ela tem a areola ali, sei lá, pequena ou grande demais, às vezes quer aproveitar a cirurgia da colocação da prótese para poder modificar esse tipo de coisa, como que funciona isso? Tem alguns detalhes que na cirurgia de mama a gente consegue corrigir junto para aproveitar, como por exemplo, às vezes alguma paciente com um mamilo invertido,
É uma paciente com prolongamento da mama, tanto para lateral quanto para a região axilar, que a gente Uma milivertite, você fala que ele é realmente para dentro. Uma milivertite, exatamente, ele é para dentro, em vez de ser para fora. É comum, acontece. É uma coisa que a gente pode aproveitar a cirurgia da mama para estar corrigindo. E sim, diferença de tamanho da areola, posição da areola, isso tudo é combinado com a paciente e é ajustado conforme nossos padrões que a gente segue e o gosto da paciente, obviamente. Ah, legal. Muitas vezes o paciente tem uma areola muito grande, gostaria de diminuir, Esse é o também mais dá comum. para fazer. Ah, não, bacana. E o que mais que vocês acham assim, de interessante? Qual o futuro das técnicas de prótese mamária que vocês veem ao longo dessa evolução, né? Que a cada dia são mais cursos, mais técnicas surgindo. Também tem o fato do Brasil ser referência mundial em cirurgia plástica, tanto de contorno corporal quanto prótese mamária. Pelo que vocês acompanham aí em questões de congresso, desses estudos aí, tem muita coisa ainda por vir que vocês estão vendo nos bastidores? Como que... Não, com certeza. Nos últimos anos aí, o que mudou a técnica da mama foi assustador, né? Muita coisa nova entrou. Com o fato da informação hoje em dia ser muito mais acessível, tu acaba que consegue ter muito mais troca com outros colegas e isso acaba dando um crescimento para todo mundo, né? Quanto mais tu conversa, quanto mais tu acaba ensinando, mais tu aprende, né? Então, essa troca está gerando um crescimento na cirurgia. Hoje em dia, o que eu enxergo mais para frente, né? É resultados cada vez mais naturais, resultados cada vez mais estáveis. Cicatrizes cada vez menores, né? Exato. Cada vez menor e a paciente cada vez mais feliz com tudo isso, né? E vocês têm observado aí uma tendência em relação, voltando um pouquinho do assunto do tamanho, vocês têm observado uma tendência em buscarem um aspecto mais natural? Porque antigamente elas queriam, né, a maioria das pessoas queriam colocar um tamanho um pouco maior, até mesmo para falar que tinha feito a cirurgia, né? Mas hoje eu vejo que o aspecto naturalidade é preferência, praticamente unânime, né? Hoje em dia, olha, 90% buscam um resultado natural. Mas é aquele natural com um cole marcado, que vai ficar natural, bonito no biquíni. Não é tão natural. Assim, a prioridade número 1 delas é ter o colo. O que acontece? Elas querem ter aquele contorno mais arredondado aqui das mamas, principalmente na porção superior, que quando elas colocam um decote fique algo bonito. Então, normalmente, esse é o ponto crítico Isso é muito ligado à autoestima da mulher, né? E isso vem desde a época que nem existia silicone. Se a gente olhar aqueles filmes da Idade Média, aqueles filmes medievais, né? Coisa natural. Isso aqui, ó. Exato. Na verdade, vem desde aquela época. Isso é implícito, então, né? Nem existia silicone naquela... Só que hoje em dia a gente tem que dar um jeito de dar isso pra ela sem usar espartilho. Só que hoje em dia o nosso desafio é fazer aquele resultado sem o espartilho. E a gente consegue, mas é isso aí. Normalmente, como é que é a evolução? A evolução é assim, o desejo das pacientes, e aí o cirurgião, as empresas, enfim, vão buscando novas soluções para conseguir atingir aquele desejo. Ou seja, resultados cada vez mais duradouros, recuperação cada vez mais rápida e cicatrizes cada vez menores. Esse é o futuro que eu vejo. E eu observo, assim, eu tive a oportunidade de ver, assim, né, os antes e depois. A paciente, quando chega para a cirurgia, naquele desejo, a autoestima ali toda mais quietinha e tudo. Aí depois que passa pelo processo, passou um tempo ali, sei lá, uns 3 meses, 4 meses, elas já estão assim, já muda totalmente o mindset, já muda totalmente ali a autoconfiança, a autoestima. A maneira que elas já entram na clínica é outra maneira. Tu já vê, quando entra na clínica, já vê que é outro o sorriso, a fisionomia. Contar pra eles o maior detalhe de quando o paciente, a gente sabe que deu certo a cirurgia, né, Felipe? Já chega com um sorrisão. Sorrisão, um cropped, um decote, assim, já muda vestimento. Muda e maquiagem. Aquela coisa toda, né? já buscando mais a questão da imagem ali. É muito legal. Porque reforça uma vaidade que muitas vezes tinha ficado um pouco esquecida, uma coisa que incomodava e não via muita solução. Então, quando tu consegue entregar um resultado legal, aquilo dá um up, e não só na parte da mama, mas a paciente começa a se gostar mais como um todo. Claro, e reflete na vida dela. Até, por exemplo, se é casada com o relacionamento com o marido, enfim, no trabalho, porque se sente mais autoconfiante e a coisa flui. Então, vai muito além, né? Eu gosto de frisar muito nessa questão na Lavance que
que é realmente verdadeiro, não é da boca para fora, a questão que vai muito além da estética, né? Vai muito além. E o outro fato, Paulinho, comentando isso, eu acho que acaba que elas voltam, né, Felipe, para a clínica ali depois da operada com esse sorriso no rosto, com essa felicidade, porque elas gostam de estar conosco. A gente cria realmente, que aquele foi um marco, a gente cria uma amizade grande com as pacientes, que elas acabam se sentindo muito bem. Aquilo ali elas sentem como um marco ali, então elas passam a ter um carinho especial ali por essa mudança de vida. É um lugar que trouxe a mudança de chave para elas. Exato, que proporcionou isso para elas, né? E igual o Felipe falou, muitas vezes elas vão falar por que não fizeram antes. Ficaram receosas, ficaram naquela e falam, se soubesse, tinha feito antes para estar podendo curtir isso. Muito legal. E o que mais? Tem algum ponto assim referente à mama que vocês gostariam de destacar, assim, para quem está pensando em fazer, para quem ainda tem um receio, por mais informações que tenham coletado, qual seria assim, o step by step para aquelas que querem fazer uma cirurgia eu acho confiança? Que um ponto que a gente acabou não abordando muito, mas que hoje em dia com a rede social é interessante a gente frisar, é essa questão tá meio que tendo uma campanha assim, contra a prótese de silicone, mas todos esses grupos, enfim, que criam em Instagram, em Facebook, são grupos que não são científicos. Então, se nós formos olharmos dados técnicos, realmente não tem nada comprovado. Então, se juntam várias pessoas com uma visão mais alternativa e começam a falar, nossa, porque o silicone causa isso, causa aquele outro. E não tem realmente nada comprovado, né, desses sintomas. Então, é bem importante deixar claro que sim, o silicone, a cirurgia de prótese de silicone é uma cirurgia segura, é uma cirurgia que tem um baixíssimo taxa de intercorrências, de complicações, que gera um grande benefício, né, em questão de autoestima, em questão de resultado. Então, eu acredito que realmente é uma das cirurgias que mais vale a pena a gente fazer assim, para o público feminino. Então, podem ficar tranquilas, não precisa ter medo do silicone, doença de silicone, nada do gênero, porque acaba sendo muita modinha de Instagram e um monte de pessoas que são um pouco alteradas, assim, psicologicamente. Ainda mais hoje, né? Hoje é tudo coloca a pilha na outra, então elas começam tudo a relacionar com o silicone. Então, nossa, é que eu tô me sentindo cansada e tal. Cara, hoje em dia, na vida corrida que a gente tem moderna, todo mundo se sente um pouco cansado. Então, tudo relaciona com o silicone. Não, mas puxando o gancho dessas pessoas alteradas aí que tu acabou perguntando, Paulinho, de qual que é o momento ideal para a paciente operar, né? O momento ideal é aquele em que ela tá... Eu costumo falar 3 coisas para os pacientes. Ela tem que estar com o psicológico bom, tem que estar num bom momento da vida dela, tem que estar segura, tem que estar decidida que é isso que ela quer. Ela tem que estar preparada com o tempo, no quesito de organização com o trabalho, organização com o lar. E outra coisa importante é estar organizada de forma financeira, né? Porque ela vai ter o gasto com a cirurgia e, eventualmente, sempre tem alguma coisinha a mais. Não pode vir ali para a cirurgia com o dinheiro 100%. Contadinho. Isso aí. E até porque na Lavance tem todo acompanhamento, tudo aquela, desde o início ali da jornada também, né? Então, isso aí, querendo ou não, vai agregar um valor, vai ter um resultado muito melhor, né? E assim, obviamente, ela vai passar a mudança de hábito da vida dela. Às vezes é uma pessoa sedentária, então ela vai começar a frequentar academia, vai começar a se alimentar melhor. E hoje, para você se alimentar bem, querendo ou não, com os valores do dia a dia, a coisa tá alta, né? Então, assim, mas é tudo que vale a pena, porque ela está investindo nela mesma, né? Então, e mesmo, muitas vezes, quando pensa em cirurgia de mama, a gente esquece desse lado, mas foi bom ter tocado nesse ponto, que mesmo para paciente que só vai fazer a mama, a gente sempre usa a cirurgia como uma parte de um tratamento muito maior, onde nós vamos avaliar caso a caso, cada paciente, identificar pontos de melhoria da rotina, para ver se a paciente realmente está no melhor momento para fazer a cirurgia, e se não tiver, nós vamos corrigir esses fatores antes de realizar o procedimento, para garantir que vai ter um resultado mais satisfatório, menor chance de intercorrências e que vai ter realmente algo que vai transformar positivamente. E às vezes falando assim que a cirurgia de mama ela é menos complexa com a lipo, né? Digamos assim. No aspecto... Não. Pois é, porque assim, eu já vi muitas vezes o que acontece. A paciente vai, faz a de mama... Acho que nós estamos precisando levar o Paulinho pro bloco. Pode te levar pro bloco. Eu tô falando assim, que eu já vi. Eu falo assim, por conta de recuperação, geralmente, não, né? A recuperação é mais tranquila, realmente. Recuperação. Não de... Mas tecnicamente falando, principalmente a mastopexia é uma cirurgia extremamente complexa. Claro, Eu digo assim, no aspecto de recuperação, tratando um cenário perfeito, digamos assim. A paciente está com saúde
total, tudo bem e tal. Então ela vai fazer uma lipo, assim, a recuperação, claro, que normal a prótese mamária de uma paciente boa para fazer a prótese mamária e uma paciente boa para fazer a lipoaspiração, às vezes da prótese mamária é bem rápido, até por conta daquela questão que não é uma mastopexia, é simplesmente colocação de uma prótese, um negócio mais tranquilo. Com certeza, nem compara uma recuperação de uma mastopexia com uma simples colocação de prótese, né? Não, exatamente, é nesse sentido. Mas assim, o que eu já observei também, que muitas vezes elas vão fazer, uma pessoa que está bem e tal, quer colocar o silicone para ter o colo marcado e tal, esse aspecto que a gente falou, e depois disso elas se sentem tão confiantes sentem essa transformação que elas buscam depois um refinamento depois na cirurgia plástica, mesmo assim na parte de contorno corporal. E é comum isso. Assim, a pessoa vem, coloca a prótese, depois já quer outra, depois quer aproveitar, eu quero fazer uma rinoplastia. O que a gente está acostumado é o contrário, né, Felipe? Acaba que a gente primeiro faz o contorno corporal, quando a paciente chega com as duas queixas, né? Sim. Porque após a cirurgia do contorno corporal, acaba que a paciente acaba se motivando, indo mais para academia, indo mais para dieta, mais feliz, mais contente com o corpo dela, né? E com essa perda de peso, a gente nota que altera totalmente o formato da mama, o volume da mama. Então, quando são esses casos de cirurgias combinadas, a nossa preferência é por fazer primeiro o contorno corporal e, na sequência, acabar operando a mama da paciente. Aí, ó, que legal. Isso aí é bacana, porque geralmente, para quem não conhece, quem é leigo, pensa o contrário, né? Fala assim, às vezes a pessoa está se sentindo bem, entre aspas, coloca a mama ali, mas agora eu vou... E lembrando que sempre nós vamos colocar o desejo da paciente em primeiro lugar, né? Se ela chegar no consultório e dizer, não, mas eu vim aqui para operar a mama, nós vamos respeitar e fazer como ela quiser. Se fizer sentido, né? Claro. Porque a gente até estava conversando no podcast anterior, que a paciente tinha ido para operar a mama e ela fez tudo menos a mama. Menos a mama, porque a mama ela não precisava operar. Ela veio... Querendo operar a mama, mas ela não tinha indicação de operar a mama. Então, claro, é o desejo do paciente alinhado com o que é possível que o paciente precisa, que daí é o cirurgião que vai avaliar, né? Então, a gente tem que fazer esse somatório de coisas. E também é importante, você estava falando dos pontos ali do step by step para fazer essa cirurgia, lembrando, claro, que é extremamente importante que a paciente também procure um cirurgião de confiança, agregue ali os valores, acompanhe, vê o histórico, vê tudo para realmente fazer a melhor escolha. É essencial. O primeiro passo de uma cirurgia é a paciente confiar no cirurgião, né? Confiança é a escolha assim, muitas vezes as pacientes se preocupam com a escolha do tamanho da prótese. Elas têm que se preocupar com a escolha do cirurgião. Exatamente, Exatamente. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim aqui. Queria agradecer ao Estevão e ao Felipe, né, por essa oportunidade, que esse bate-papo. Eu acredito que várias pacientes, várias pessoas aí tiveram um saldo positivo nesse bate-papo. Dizer que também que a Alavança, os especialistas, a equipe está totalmente disponível para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Vocês podem até deixar perguntas aqui que a gente vai encaminhar para os especialistas. E queria uma consideração final aí de cada um de vocês em relação à cirurgia plástica, principalmente a de mama, ou o que vocês quiserem falar, que deixar de recado aí para o público. Bem, eu queria agradecer a presença do meu grande amigo e colega aqui, o Dr. Estevão. É um cara com excelente habilidade, um cara fera em cirurgia da mama. Então, deixar realmente as pacientes super seguras que vão estar muito bem atendidas lá na Lavance. Então, hoje em dia o que acontece? Elas acabam chegando para fazer a cirurgia de contorno corporal, operando comigo, e depois a parte da mama, o Dr. Estevão faz o show dele ali acontecer. Não, exato. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com o Felipinho, o Paulinho, conversando um pouco mais com vocês e para vocês que possam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Pode ficar bem à vontade para nos procurar, tirar dúvidas, vier conversar, pode nos chamar no Instagram, nós vamos estar respondendo. E é isso aí. Quero que se sintam à vontade. Quem for aqui da região de Porto Alegre, venha nos conhecer pessoalmente. E quem não for, nos sigam ali nos nossos canais, né, Paulinho? No YouTube, Instagram também, temos site. Então, nos acompanhem lá. Quem quiser saber mais sobre esse tema ou outros temas relacionados à cirurgia plástica, dermatologia. Então, enfim, diversos temas, nos sigam lá. Até podem deixar dicas lá para nós do que querem ouvir nos próximos, né, Paulinho? Exatamente. Pode mandando, sugestões pessoal, de temas aqui. Isso aí. Vocês que mandam, a gente só cumpre. É isso aí. Então, Lavance, até o próximo podcast. Até o próximo. Valeu, pessoal. Valeu.